Mas, irmãos, aqui nós estamos partindo para o final, amém? Apocalipse capítulo 21, aqui nós temos a visão da Nova Jerusalém, do que irá, né, já é uma visão daquilo que será, né, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E olha só, após o julgamento do trono branco, nós temos aí, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, de Deus, que é descida do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e ele mesmo estará com eles e será o seu Deus. O que é isso? Isso daqui é um desfecho, depois de todos os eventos dos 20 capítulos, que vai remeter a gente para onde? Para onde? Para o livro de Gênesis. Nossa, Isaac, o que tem a ver o livro de Gênesis? Tem diretamente a ver o livro de Gênesis, por quê? Porque no livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha um relacionamento. Opa, deu um pauzinho aqui. Ele tinha um relacionamento entre o homem, ok? Um relacionamento direto com o homem, ok? E ele era o Deus dos homens. Só que o homem caiu, Adão caiu, ok? Em pecado, foi expulso do paraíso e houve esse afastamento. Aqui não, aqui é a reunião, aqui é o religare, ok? Entre o homem e Deus. Aqui é o final de todas as coisas. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novo todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Eu disse, e disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que quer que tiver sede, de graça, perdão, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Irmãos, quando ele fala assim, ó, está cumprido, acabou. Tudo o que aconteceu finalizou. Aqui é o fim de todas as coisas. Isaac, o que vai ter depois disso daí? Irmãos, não sabemos. Essa ideia que eu vou cantar no língua do coral na eternidade, isso é tudo viagem, tá? Não vai cantar em coral nenhum, não vai cantar coisa nenhuma, se liga, tá? Não tem nada na Bíblia disso. Simples assim. O que vai acontecer do Apocalipse 20 para frente, nós sabemos o que está escrito aqui. E o que acontecer daqui para frente, não sabemos. Simples assim. Mas quando Deus fala o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele fala que eu sou a completude de todas as coisas. Eu sou o que começa e onde termina, ok? Eu sou o infinito de todas as coisas. Eu sou aquele que transcende até mesmo o infinito, ok? Vamos lá. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Cumprindo o quê? Aquilo que está em João capítulo 1. Daqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é isso? Porque são todas essas características? Porque todas essas características, elas vão de encontro ao que é anti-Deus, ok? E aqui a palavra de timidez não é timidez em termos de ser tímido, é um tímido que ele já chega a ser um nível de ser incrédulo, ok? Em todas as coisas, em todos os níveis, tá? Aí a gente já começa, incredulidade, coisas abomináveis, assassinos, aqueles que se prostituem, aqueles que são feiticeiros, os que são idólatras. Então, tudo isso daí são coisas que são contra Deus. Então, por isso que não terá lugar nesse mundo criado por Deus, que será o novo céu e nova terra. E levou-me em espírito a um grande alto monte e me mostrou que a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus é descida do céu, e tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas 12 portas, 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas.
que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. De novo, remetendo a Nova Jerusalém, remetendo novamente ao número 12, que são as 12 tribos de Israel, ok? 12 portas, 12 tribos. Do lado do levante, tinham 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. E 3 portas do lado do poente, 3 portas. Ou seja, cada lado, imagina um quadrado, ok? Um cubo, ok? Ou melhor, de novo, um quadrado. Para cada face do quadrado, 3 portas, ok? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a largura, ou seja, eram iguais, né? E mediu a cidade com cana de até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais, ou seja, eram como se fosse um cubo. 12.000 estádios, quanto isso? É uma medida, irmãos, é uma medida bíblica. Eu não quis converter esses 12.000 estádios aqui, porque eu não sei, porque a medida bíblica é assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei que João quis se referir com esses estádios. Por quê? Porque existiam, da mesma medida, na mesma forma que existia o côvado hebraico, havia o côvado babilônico e o côvado egípcio, assim como também o côvado da Filístia. E estádio, a mesma coisa. Havia o estádio grego, havia o estádio romano e havia o estádio nosso, dos hebreus. Então eu não sei qual medida o João quis se referir, por isso que eu não quis colocar a medida aqui para não falar besteira. E mediu seu muro de 144 côvados. De novo, não sabemos se é egípcio, babilônico, grego, não sabemos qual que é a medida desse côvado, tá? Conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, um décimo jacinto e duodécimo ametista. Engraçado, irmãos, interessante que a gente vê aí que não tinha diamante, né? Nessas fundações. Todas essas fundações elas são a partir do cristal, ok? São formas de cristais essas pedras, ok? São formas de cristais. O processo de fabricação dessas rochas da natureza é o mesmo processo que acontece do cristal. Não vou ficar falando disso aí porque nós não vamos ter aula de química hoje, tá? E Apocalipse. Vamos lá. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era uma pérola e a praça da cidade, ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as ações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E ela e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que as contamine. E cometa abominação e mentira, mas só os escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né? Na verdade, é uma consolação dos santos, viu, irmãos? Essa visão da Nova Jerusalém. Amém? Eu vejo vocês aí na próxima aula. Que Deus abençoe você para o desfecho final do livro de Apocalipse com as considerações finais. Deus abençoe a sua vida.